fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Caraca, virou um caos! Como vou atravessar? Como vou andar com a minha cadeira de rodas? Relaxa que vai ser divertido. Vamos lá, vai começar o papo acessível. Você vai ficar cego. Os médicos falaram que não pode fazer nada, mas a gente vai fazer sozinho. Mãe, eu sei. Para já com isso. A gente não tem tempo pra ficar chorando. E ninguém vai sentir pena de você só porque você vai ficar cego. Tá bom, eu vou mostrar como é que faz uma vez. Eu ajudo se você errar na segunda, mas na terceira é contigo. Porque a coisa é assim no mundo. Não esquece que você vai ficar cego, mas não é retardado. Se vocês têm o direito de ir e vir, então por que tentam a todo custo nos impedir, nos mantendo segregados de tudo e de todos, usando o discurso escroto que o mundo é perigoso? Tranquilo, eu sou o Fernando Calabrini e está começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ela, diretamente das áreas carioca, que está fazendo cafuné no Cristo, ela, Renatinha Fonseca. A vida é uma pedra já molar. Desgasta-nos ou afia-nos conforme o metal de que somos feitos. Bernard Shaw. Meu Deus, nossa Combinando senhora. com o tema de hoje, eu tô muito chique, gente. Muito bem, Renatinha Fonseca. Eu vou ter que fazer essa vinhetinha, né? Momento erudito com eu tô Renatinha merecendo, Fonseca. né? Tá, Vamos combinar. Tá merecendo, sim. Pode deixar que eu vou fazer essa vinhetinha. E hoje não estamos sozinhos, temos uma convidada muito especial hoje, diretamente de Santa Cataralha, ela que é creator, youtuber, ela que tem mais do que 5 sentidos, ela que é cegamente incrível. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia Souto. Tranquila nada. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso, Relaxa. Seguir o meu caminho, não ficar nessa redoma entre o super cego e o ceguinho. Se me vê arrumado, fica todo admirado, se aproxima e me pergunta: quem te arruma em chegada? Acha que eu não sou capaz nem de me vestir sozinho? Imagina me casar, cuidar de casa, de filhos, preconceito maldito enfrentado todo dia por nossas mulheres. Veja só que covardia, quando vem uma cega grávida comentam em seguida: oh meu Deus, quem fez essa maldade com a bichinha? Renatinha Fonseca, vamos falar sobre o que hoje aqui com a Ana Cláudia? Vamos falar sobre Fiquei Cego e Agora. Exatamente. Temos uma série mais ou menos parecida, né? Com essa, assim, de cansei de ficar cego, fui curado e agora, né? Temos algumas provocaçõezinhas aí, né, Rê? Isso aí. Então, pra quem quiser ouvir, é só voltar aí e ouvir os outros programas que eu tô citando, mas hoje vamos falar sobre isso, fiquei cego e agora. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar um espaço pra Ana Cláudia fazer o Jabex, famoso Jabex. Aonde que as pessoas podem te encontrar, se gostarem de você, gostarem do seu papo, aonde que eu te acho? Bom, se você está ouvindo e se identificou com a minha voz, com esse conteúdo, sabe que você encontra muito mais no youtube.com/cegamenteincrível e também no Instagram, @cegamenteincrível. Muito bem. Estou totalmente acessível aí para vocês. Muito bem, YouTube e Instagram, é isso aí, muito bem. Bom, agora deixa eu fazer uma primeira pergunta, então, para Ana Cláudia, para nossa convidada. Você tem uma história bem interessante, né, que a gente já andou fuçando por aí, do como que você ficou cega, né, Aliás, você é cega total ou você é baixa visão? Cega total. Ok. Então você tem uma história, assim, interessante, né, curiosa, sobre como você ficou cega, esse processo. Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim, tem um vídeo meu circulando aí com quase 1 milhão de visualizações, graças a Deus, contando a história. É um marco histórico no canal, que graças a Deus é o que vem divulgando um pouco sobre a deficiência visual e tudo, e sobre o glaucoma, que foi o que aconteceu comigo. Certo. Eu tinha glaucoma de ângulo aberto e eu não fui diagnosticada e com isso acabei perdendo a visão, né? Eu tratava de miopia, tinha astigmatismo, aí eu usava lente de contato e um belo dia estava eu caminhando linda e bela pela rua quando de repente
uma névoa branca invadiu a minha visão e eu pensei, meu Deus, caramba, minha lente de contato foi pro pau. E aí, primeira coisa, né? Eu jamais ia imaginar, meu Deus, estou ficando cega. Não, é a minha lente que deu alguma coisa aqui. E eu pensei assim, não vou contar pra ninguém que eu não tô enxergando, porque foi muito de repente, sabe? Veio aquela névoa branca. Mas esse de repente que você fala, assim, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu acho que quem tá ouvindo agora deve estar se fazendo a mesma pergunta e eu vou fazer aqui o advogado do diabo, tá? Quando você fala, de repente veio uma névoa, de repente fiquei cega, é uma visão romantizada da história ou é literalmente isso? Literalmente. Caramba. Literalmente. Tanto que o meu vídeo se chama Como Fiquei Cega em 2 Segundos. Porque foi exatamente 2 segundos. Mas qual a explicação médica para que, de repente, você ficasse cega? Eu vou explicar melhor, porque assim, eu fiz um vídeo de 8 minutos e mesmo assim surge a dúvida, essa mesma dúvida que tu tem, né? O glaucoma, ele não aparece do nada, correto? Certo. Só que ele nunca foi diagnosticado. Só que, 1 ano antes disso acontecer, eu tinha muita dor de cabeça. E eu usava lente de contato. Então, eu ia para o hospital com dor de cabeça. E lá, a minha pressão, eles disseram que era a minha pressão arterial, minha pressão do corpo. Sim, sim. Porque pra quem não sabe, fazendo um parênteses, pra quem não sabe, quem tem glaucoma e tal, sempre mede-se a pressão do olho também, né? Por isso que ela tá fazendo essa distinção. Isso. E eu ia pro oftalmo com os olhos vermelhos, né? E lá o oftalmo dizia que era a minha lente de contato que estava dando alguma alergia, alguma irritação e indicava um outro tipo de colírio e não para o glaucoma. Nunca passou pela cabeça dele. Caramba. Entendi. Que coisa incrível, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano tomando remédio para enxaqueca, para sinusite, não sei mais o que, um monte de coisa. E todo mundo relacionava também a minha obesidade, né? Porque eu sou uma pessoa muito gordinha, né? E aí, chegava no hospital, que as pessoas olham, obeso, obesa, pressão alta, tá ferrada. Entendi. E, tipo, tem nada a ver com os olhos, entendeu? Eles pensam em tudo menos nos olhos, né? E aí eu tinha essas crises, ia pro hospital, tudo. Até que cada crise que eu tinha de dor de cabeça era uma crise de glaucoma, onde a minha pressão elevava, né? E causava essa dor. Mas nessas crises você não perdia nem um pouco da visão. Não, então, quando eu tava perdendo a visão, a gente perde a visão periférica de fora para dentro, né? Sim. Então eu não percebia. Na minha visão, na minha percepção, e na do oftalmo também, né? Se é que dá para dizer isso. É que era do grau da miopia, não tinha nada a ver com glaucoma, que era o grau que estava aumentando. Tanto que o grau que eu tinha era de 16, passou para 23. Caramba! Caraca! É uma coisa muito louca, assim, muito louca. E é muito difícil de explicar. E eu acho que é por causa disso que o meu vídeo de Como Fiquei Cega em 2 Segundos é tão visualizado. Porque é uma coisa muito louca de explicar também. Porque o glaucoma, ele não necessariamente tem a pressão alta, né? Mas aí você estava andando na rua e aí fechou. E o que você fez? Pediu ajuda? Eu fui atravessar a rua, né? E nessa época tinha uma rotatória no meio da cidade, assim. E eu parei no meio da rotatória para esperar os carros passarem ou alguma alma boa parar, né, o carro para eu poder passar. E nisso veio a tal névoa branca. Foi quando eu não senti dor. Eu só senti uma fisgada, assim, e essa névoa vindo, e foi questão de segundos mesmo. Que apagou tudo. Apagou não, ficou tudo branco. Eu ainda tinha percepção de vulto, e com isso veio... Olha o poder do salto alto nessa hora, mulherada. Veio a mulher usando o salto alto. Aí eu acho que era até salto agulha, porque olha...
Era Olha, poderosa. Que maravilha. Passou do meu lado, assim, aí quando ela chegou do meu lado, devia ser muito bonita, né? Aí o carro parou. Assim, olha. Parou o trânsito. Parou. Eu achei que... Não, com essa introdução, eu achei que você ia falar assim, olha o poder do salto alto. Eu achei que você ia falar assim, de repente apareceu do meu lado, oi, você gostaria de uma ajuda? É. Não. Ah, se fosse eu, o trânsito parar. Não, tinha que ser outra pessoa, ok? Fernando, tu imagina, cara, uma gorda parada no meio do trânsito, acho que carro que vai parar, cara. Valorize, não se ponha pra baixo, não. Então, né, gente, naquela época, tadinha, olha, ainda bem que o tempo passa, né, que a gente fica mais bonito, né? Então... Mais conhecimento, a gente acaba aprendendo o poder também da bolsa vermelha, né, Renata? Então... Tá, legal, mas deixa eu aprender pra Renatinha Fonseca. Rê, eu sei que pra você, pra quem acompanha aqui o Papo Acessível e tal já há um bom tempo, né, já sabe um pouco da nossa história. Mas eu queria saber, teve um momento em que você, na hora que a tua visão fechou e tal, que você realmente ficou cega, se viu cega, que você falou assim, e agora? Teve esse momento? Você lembra desse momento? Olha, teve um momento, simbolicamente, assim, um momento que ficou na minha memória, foi um momento antes de eu perder a visão totalmente. A visão já estava bem baixa. Uhum. Eu acordei de manhã e no banheiro da casa da minha mãe tinha um espelho assim que pegava a parede toda. Certo. Ideia minha, louca. Eu sempre sonhei ter um espelho daquele tamanho. Acabei conseguindo colocar lá. E eu parei assim na frente do espelho, meus olhos, eu já estava com a visão bem baixa mesmo. E como eu tinha hipermetropia, o grau muito alto, acredito que da miopia também cause isso. Causa estrabismo, né? A hipermetropia muito alta, a miopia, acredito que também causa. Bom, vamos combinar. Essa Cegolândia não tem só o problema, tem hipermetropia, astigmatismo, miopia. Exato. Não, só não tem graça, putz, né? Grila, né? Tem um pacote. E aí eu olhei no espelho e vi meus olhos, assim, bem, meio desviados, mais do que normal, né? Porque a visão já estava indo embora mesmo, então você não tem muito onde fixar, né? Entendi. A não ser que você, né, faça exercícios e tal. E aí eu fiquei meio chocada, assim. Naquele momento, eu tive uma sensação, assim, de que a minha visão realmente, ela estava acabando. Ela não acabou naquele momento, mas pouco tempo depois, ela realmente fechou. Entendi. E pra mim, a retinose, ela foi tirando a visão periférica, mas a minha visão central, ela era muito boa. Então, nos últimos tempos, gosto muito de ler, eu lia, assim, gente, era uma cena. Tinham que ter fotografado para guardar para a posteridade. Eu sentada na minha cama com um holofote em cima do livro. Putz, é mesmo, né? Régua, eu usava lente de contato, óculos para perto, lupa, régua e um holofote em cima do livro. Tava porque eu queria doutora continuar Bugiganga, lendo. né? E a minha visão me permitia ler. Só que o campo era muito pequenininho, era difícil, né? Você tem que usar régua para não perder a linha. Você tá... Mas a minha visão se manteve nítida até o final. Mas foi bem lento o processo. Entendi. Mas assim, tá bom, beleza. Foi bem lento o processo, você teve esse momento simbólico e tal, mas e depois? E o momento, putz, e agora? Teve esse momento? E agora? O que eu vou fazer? Teve um momento e agora, porque a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente tem na nossa mente relacionado ao cego. A bengala, né? O óculos, os óculos escuros, a bengala, todo aquele estereótipo. E aí você pensa, eu vou ter que usar bengala? Porque até então, eu não tinha muita informação. Na verdade, eu acho que a gente não quer saber muito, né? No fundo, inconscientemente... No começo, né? A gente não busca informação. Baixa visão, hoje em dia, você vê, né, o projeto Bengala Verde, tem muito mais informação com toda essa... hoje em dia, sim, as mídias sociais, né? Mas eu tô cega há 14 anos, então, naquela época não tinha tanto. E eu, casualmente, eu tava já praticamente não estava enxergando mais nada. E a minha tia, que morava nos fundos da casa da minha mãe, ouviu uma entrevista no rádio, na Rádio Globo, com a doutora Rosane Rezende, que é a médica que assessora o pessoal do Retina Rio, do grupo Retina Rio. Legal.
E eles iam fazer um evento no sábado, aquilo era uma quinta-feira, eles iam fazer um evento no sábado no Instituto Benjamin Constant. E aí minha tia veio dizer, né, e tal, informar, que ela tinha acabado de ouvir e tal, e eu resolvi ir até lá no sábado. Ah, legal, você foi buscar informação, contato. Entendi, legal. Aí era final de ano, e lá, algumas pessoas que estavam lá, apesar de ser um sábado, não tinha um funcionamento normal do Instituto, mas tinha um pessoal lá, me informou que eu podia me inscrever na reabilitação. E aí eu, no início do ano, me inscrevi e comecei a reabilitação. Mas eu cheguei no Benjamin Constant sem saber de nada, sem saber que existia celular com acessibilidade, computador com acessibilidade, não sabia de nada disso, não tinha a menor ideia. E a gente fica muito incomodado com todas essas possibilidades, principalmente a bengala. Você fica racionalizando, não, eu tenho a minha mãe para andar comigo, não preciso. Mas quando os vizinhos me virem de bengala, gente, o pessoal vai levar um susto. Você fica pensando naquilo tudo, né? Entra mas, na ligação, chega uma hora, né? Que não tem jeito. Exatamente. Tá. E pra você, Ana, qual foi pra você o momento, claro que, obviamente, você acabou de contar, né? Veio a névoa, 2 segundos, ficou cega e tal. Mas qual foi o momento que você sentou e falou assim, putz, e agora? Teve esse momento? Bom, depois disso, eu tive o diagnóstico total mesmo, que eu tinha perdido, não se recuperava mais, eu ainda tinha uma percepção de luz e eu fui, sabe assim, eu sempre fui uma pessoa muito da emoção, né? Eu sempre gosto de frisar isso, porque quem me conhece sabe que eu sou muito emoção. E nesse momento eu fui assim muito racional comigo. Não, eu tenho que ser friamente calculista, sabe? Sei. Tô cega, eu não tenho o que fazer. O que eu tenho é temporário, então eu tenho que me agilizar porque isso aqui vai acabar. Então, eu tinha pouco tempo, eu não sabia o quanto de tempo que eu tinha de percepção de luz. Então, eu fui para o computador. A minha primeira opção foi buscar o leitor de tela. Instalei o NVDA no computador. Você sabia que existia já o leitor de telas? Nada. Não, eu procurei como cego ler no computador. Aí eu ouvi algumas coisas falando sobre o NVDA, baixei e desliguei o computador e liguei depois de 2 anos. Tô louco. Só? Só. Sem celular, 2 anos assim, totalmente na ilha deserta. Entendi. Mas assim, esses 2 anos porque você estava se aceitando, você estava passando por esse processo, ou você mesmo decidiu, não, eu vou pra ilha de Lost, que ninguém me enche o saco, depois eu penso o que eu vou fazer. Não, cara, tipo assim, aqui não tem instituição, a primeira instituição que teve na região fica a 2 horas daqui, mas para eu ir até essa instituição eu tenho que pegar 4 ônibus e fica muito caro, né? A situação financeira aqui não é boa, não é das melhores. A cidade não é tão acessível, não é nada. Bom, não é nada acessível. Claro, né? Claro. Eu quero pegar você que está ouvindo agora o podcast, você que descobriu uma deficiência agora, você que acabou de ficar cego e tal, eu quero falar para essa pessoa, Rê. Porque eu vejo muito no Facebook, né? A pessoa, acabei de me descobrir deficiente e tal, fiquei cego, não sei o que eu faço, as pessoas entrando em depressão, né? Que é uma realidade, né? Depressão é o mal do século. E ainda quando a pessoa descobre uma deficiência, e claro que a gente está puxando aqui a deficiência visual, né, que é o que a gente entende, que a gente passou, mas creio que também sirva algumas dicas aí para PCDs em geral. O que você pensava naquela época, Rê, né? Poxa, tá bom, fiquei cega, tal, e agora? O que você pensou assim, ferrou, minha vida acabou e tal, ou pelo processo de perda você foi entendendo que isso era possível, e eu quero que você faça uma comparação do que você pensava na época para o que você pensa hoje, e o que você pode passar para essa pessoa que está ouvindo e também descobriu isso. Olha, eu acho assim, como o meu processo de perda ele foi gradativo, eu passei por uma questão de uma certa, assim, uma superproteção familiar, que eu tive uma estrutura familiar muito boa, e isso é muito importante, o apoio da família é fundamental. Com certeza. Nesse momento, até porque tá todo mundo sofrendo junto. Não é muito assim, eu tô sofrendo e todo mundo me apoia. Não, tá todo mundo sofrendo junto. Pai e mãe, é muito difícil para os pais. Principalmente os mais próximos, né? Então a estrutura familiar nessa hora conta muito, o apoio, né? E
Mas, e aí rolava uma proteção em torno de mim, né? Como eu não tinha essa independência, né, com baixa visão, já usando bengala e tal, que não rolava informação nem nada disso, eu só andava com a minha mãe, estava sempre de mão dada com ela, de braço dado com alguém, porque eu tinha dificuldade na mobilidade, na locomoção, né? Por causa da perda do campo visual. Sim, sim. Então, eu pensava, as pessoas falavam assim, olha, você tem que ficar independente, porque a sua mãe vai morrer um dia, seu pai, você vai ficar, né, perdida. Falava, não, e que quando cruel acontecer isso, né? Que cruel, né? Olha, você se vira, porque sua mãe vai morrer um dia, né? Seu pai vai morrer também um dia. Então, assim, que cruel, né? Mas é a realidade, né? É a realidade, né? É a realidade. E aí eu falava, não, quando isso acontecer, eu vejo como é que fica, né? Sempre brasileiro, né? Que, assim, E eu acho que acabou sendo isso que aconteceu. Enquanto eu tinha os meus pais, eu me aninhei nessa proteção deles. E à medida que a minha mãe ficou doente, né, eu fui me expandindo, ficando mais independente gradativamente. E aí é que a gente se fortalece, eu acho, né? A gente se fortalece porque enquanto a gente está aninhado ali na proteção, a gente se fortalece com as palavras das pessoas, elas te dão força, elas te apoiam, você precisa fazer um negócio, elas te ajudam. É uma ajuda, é um apoio. Mas quando você se expande, aí você vai enfrentar as suas próprias dificuldades, vai vencer, porque a gente vence, e isso vai fortalecendo a gente, eu acho. Entendi. O Glauco, meu marido, ele é cego há 30 anos. E ele fala, ele já bateu muita bengala por aí, mas muita mesmo. Ele é do tipo assim que se você pode chamar ele para qualquer lugar, tiver que pegar 3 ônibus, 4 trens, não sei o que, ele vai de boa. Ele tem muita prática e tal. Mas mesmo assim, ele diz que quando ele chega em casa, se ele andar sozinho na rua, bateu bengala pra caramba, foi, não sei o que, voltou, chega em casa, graças a Deus, cheguei em casa. Não é fácil, assim, né? Você dá aquela, sabe, aquele suspiro de alívio. Cheguei, sobrevivi a isso. Você sabe qual é a nossa visão do mundo? Papo acessível. Toma, bengalada. Toma, bengalada. Toma, bengalada. Ficou na frente do cego, vai tomar, é bengalada. Toma, bengalada. Toma, bengalada. Ficou na frente do cego, vai tomar, é bengalada. Andando pela rua, vendo tudo escuro, e lá vai o cego pelo cantinho do muro, usando a bengala pra se orientar. Mas se ficar na frente, a bengala vai acertar. Pode ser solteira ou até casada, se ficar na reta vai tomar, é bengalada. Ana, é difícil, mas é possível, é fácil e possível. Pra você, o que mudou daquela época pra hoje? O que você contaria pra quem tá entrando nessa agora, infelizmente, né? Claro que é infelizmente, né? Quem se descobriu deficiente, o que você teria pra compartilhar? É difícil, mas é possível. Não, é fácil, dá de boa. Pra você, como é que é? Olha, pra mim foi fácil, porque eu encarei numa boa, assim, eu encarei como uma missão. Sei lá se eu tô errada ou não, mas pra mim foi essa sensação. Entendi. Mas pra uma missão, a gente tem que estar armado, né? Sim. Então, eu jamais sairia na rua sem uma bengala, né? Primeira coisa e tal. Mas eu vou contar uma história. Quando eu perdi a visão, eu trabalhava como radialista. Eu fazia tudo na rádio. E no dia seguinte que eu perdi a visão, eu fui dispensada. Tipo assim. Caramba! Não preciso mais de você. Mais ou menos isso que eu ouvi. Nossa, que ótimo, né? Foi lindo, foi uma experiência maravilhosa. E eu pensei assim, putz, então todos os dias que eu me matei de segunda a segunda naquela rádio, é isso que eu recebo? Esse acho que foi o meu choque principal, assim, tipo, descobri que eu era substituível. Entendi. E que eu tinha que fazer algo a mais, que eu tinha que me desenvolver. E isso foi bom, porque eu descobri habilidades que eu jamais ia descobrir se eu não tivesse perdido a visão. Entendi.
da mesma pessoa que me dispensou do meu trabalho, eu recebi minha primeira bengala. E foi muito legal. Depois, porque na hora eu pensei assim, o que ele tá pensando? Que eu sou cega? Tipo... entendi. Foi uma contradição muito louca na minha cabeça. Aí eu parei, pensei, não, realmente eu tô cega. Realmente ele tem razão, né? Ele tem razão. Ele querendo praticamente me abrir os olhos e eu assim, ele tá louco. E ele só queria me ajudar, sabe? E foi maravilhoso, porque com essa bengala, eu, mesmo sem professor, eu fui descobrindo como usar a bengala mesmo sozinha. Entendi. E claro, depois, com o tempo, eu tive orientação em mobilidade, tudo. Mas o segredo é que a deficiência é só um detalhe. Essa frase eu uso de slogan no meu canal. E depois que eu utilizei essa frase, eu ferrei com a minha vida, porque a minha família toda, né, eu era muito mimada. E depois dessa frase, não existe mais mimo com a Ana. Ana, te vira, tu sabe andar sozinha, tu sabe fazer isso, fazer aquilo. Eu diria assim, no meu caso, não houve também essa coisa de, fiquei deprimida, minha vida acabou. Eu não me senti assim, sabe? Claro, a gente tem momentos. Quando você tem baixa visão, você dá a cabeçada na gaveta, você, esbarra não sei aonde, derruba as coisas, você não está acostumado com aquela... Sua consciência corporal vai mudando, né? Aí você fica pau da vida, você chora, que ódio, bateu com a cabeça, ficou com a testa roxa, não sei o quê, paga uns micos. Tem momentos difíceis, mas eu não tive, assim, de dizer que, minha vida acabou. Não, eu acho que a gente... Se a gente encarar dessa forma, a gente consegue encarar dessa forma, todo mundo consegue, se fizer um esforço, sei lá. Eu acho que dá para encarar que é só um detalhe mesmo, como você falou. É só eu não sou a minha deficiência, eu sou uma pessoa que por acaso tem uma deficiência e eu sou um monte de outras coisas antes dessa deficiência, né? Claro que ela tem uma presença muito forte na minha vida, que eu não posso deixá-la na gaveta e sair sem ela. Exato. Né? Mas a gente vive muito bem. Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muita tecnologia a nosso favor, né? É muito tranquilo, faz parte da vida. Todo mundo tem problema, todo mundo tem limitação, né? Então... eu acho que a deficiência, ela se torna um detalhe quando você se esforça para isso, né? Isso. Existe um suor aí, né? A ser conquistado para que ela se torne um detalhe na tua vida. Porque no primeiro momento, você pode ficar ali depressivo, deprimido e tal. Então, conte aí sobre o seu momento, Fernando Scalabrini. Então, eu tive um momento, né, que eu falei, realmente o bicho tá pegando, né? Porque assim, até então, eu tenho retinose pigmentar, né? Eu não sabia que eu tinha Usher, né? Porque na verdade eu tenho síndrome de Usher, que é o pacote, o combo, né? Que é a deficiência auditiva com a deficiência visual. No meu caso, a deficiência auditiva sempre foi leve, de leve para moderada, mas até então eu não sabia que tinha Usher. Até então era só retinose pigmentar. Eu descobri a retinose pigmentar e aí? O médico falou o quê? Não, não tem o que fazer. Tá, mas e aí? O que vai acontecer? Não sei. Lá pelos seus 50 a gente vê. Então eu continuei vivendo minha vida, normal. E essa perda, ela é muito gradativa, né? Muito gradativa. Então assim, eu não acordei um dia e falei, não tô mais... Não, é assim... Um dia você não consegue mais ler aquela página de livro direito, você precisa de mais luz. Outro dia você precisa chegar um pouquinho mais perto da televisão para poder ler a legenda, né? Outro dia, é aos pouquinhos. E eu dirigia, tinha moto e tal. Eu comecei a ter dificuldade para dirigir à noite, mas aí então você começa a evitar dirigir à noite, mas dirigir de dia. E assim vai. E um belo dia, eu entrei no carro, liguei o carro, fui sair. A hora que eu fui sair, a pessoa que estava do meu lado puxou o volante e falou, opa, você tá na contramão. E eu não percebi. Então, esse momento foi o momento que, assim, a ficha caiu.
sabe? Porque até então eu andava na rua, dava uma tropeçada, dava uma cabeçada numa árvore, não sei o que e tal, mas eu ia, né? Não tinha bengala, não tinha nada. Então eu ia, voltava, fazia minhas coisas sozinho, eu pegava meu carro, eu ia, voltava, eu estacionava. Sim, eu tinha dificuldade? Tinha. Eu andava com 2 óculos dentro do carro, porque quando passava porque em São Paulo tem túnel, né? No Rio também tem. Passava num túnel, já trocava de óculos rapidinho, porque, né, o túnel é escuro, aí põe um óculos branco, eu saía do túnel, põe um óculos escuro, tá? Era um MacGyver pra dirigir, sabe? Você vai se adaptando, né, aos poucos. Como a coisa é gradativa, a gente vai se adaptando, o corpo vai se adaptando, né? Interessante isso. Exatamente. Aí teve esse momento, sabe? Puta, aí eu pensei, bom, não posso dirigir mais. Aqui, né, minha vida de motorista acabou, sabe? Então aí foi assim, foi um baque, claro que foi um baque, né, de falar, assim, um baque principalmente na questão de dirigir nessa época, porque eu sempre adorei dirigir, né, sei dirigir desde os 11 anos de idade, então sempre eu acho que a direção de um carro é um símbolo muito importante de independência, na minha opinião. Eu sempre encarei assim, eu nunca não cheguei a conseguir dirigir, mas... deve ser bem barra pesada mesmo. Né, e aí você não dá muito valor quando você tem, mas você dá mais valor quando você perde, né? Então você ter o carro ali à sua disposição, você poder pegar a chave, entrar no carro, ligar e sair, essa sensação, assim, eu tinha noção de que eu perdi. Acabou, né? Já era. Você não tem mais isso, entendeu? Você depende de outros para poder fazer o que você gostaria. Então, a partir daí, aí a visão foi, assim, eu ainda tinha visão, eu ainda enxergava meu celular, não precisava usar nada de leitor de telas, né? Eu ainda não tinha tanta dificuldade assim, mas a visão foi indo. E o baque maior foi perceber que todos os médicos estavam errados. Que eu hoje estou com 38 anos de idade e tenho, assim, 3% de visão só no olho direito, o olho esquerdo já foi pro saco, tem só percepções luminosas, né? E esses 3% não fazem nada na prática, né? Não ajudam em nada na prática. E eu não tô com 50, eu tô com 38, e minha visão já foi pro saco. Então, assim, esse também foi um baque, sabe? De perceber que 10 anos pra cá, 9, 10 anos pra cá, o negócio desceu a ladeira, né? Nossa. Mas, aquilo que vocês falaram, aí você falou uma coisa antes, que eu vou puxar daí, que é o seguinte, uma coisa que torna possível a nossa vida, e torna possível tornar isso um detalhe, é a tecnologia. Sem dúvida, é uma parte importantíssima hoje em dia disso. Então assim, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, isso já bem antes de saber que eu tinha qualquer tipo de deficiência, né? E então assim, a tecnologia é que foi tornar a minha vida possível, e eu tenho certeza que você que está ouvindo também. Mas eu tive um outro baque, né? Lá pelos meus 28, 29 anos de idade, eu descobri que eu não tinha só retinose. Que aquela minha deficiência auditiva, aquele, né, de querer ouvir a TV um pouco mais alto, não sei o que, na verdade era uma síndrome de Usher, que eu não sabia. Então aí veio um segundo medo. Puta, caramba, eu vou ficar cego e vou ficar surdo? Né? É um negócio assim, você fala, pô... Aí é demais, né? Porra, você olha pra cima e fala, porra... Né? Tu tá de sacanagem, né? Por aí. Kit, hein? Aí depois de lá pra cima, você olha pra baixo e fala assim, não, aqui embaixo tem que funcionar pelo menos, né? Senão... pelo menos isso. Senão, né, pô? Foi ótimo. Então, assim, eu descobri que não é que eu ia ficar surdo, que era uma síndrome, não sei o que e tal. E no meu caso, ainda mais raro, porque quem tem Usher, geralmente é o contrário do que eu tenho, né? Porque geralmente quem tem Usher, a deficiência auditiva é mais acentuada do que a deficiência visual. Tá? Então, no meu caso, não. A visual é mais acentuada do que a auditiva. Sei lá, vai entender por quê. É o tipo de Usher, né? Então, aí você vai se adaptando, né? Aí tecnologia, aí leitor de tela, aí, né, o Talks no celular. Aí você descobre o iPhone, que o iPhone tem acessibilidade, o Android. Aí você vai se adaptando e você faz um puta de um esforço, sim. Eu não quero enganar quem tá ouvindo. É um puta de um esforço para você tornar isso um detalhe. Mas com a experiência você torna. Torna sim. E inclusive nessa questão que você falou do carro, interessante, né?
até nisso a tecnologia ajuda, porque Exato. Hoje você tem um Uber na sua mão, em 2, 3 minutos você tem um Uber na sua frente, você vai onde você quiser. Exatamente. Claro que você tem que ter grana para pagar o Uber, mas você não, também tem tem outro que ter detalhe, grana para ter um exato. carro, para manter o carro, normal, né? Exato. Mas até nisso, né? Até nisso facilita bastante. É claro, nós estamos falando aqui, né, de privilegiados, né, porque, né, que eu tinha carro, eu tinha condições, não sei o quê. Eu sei, né, que muitas pessoas não têm condições, tem que andar de ônibus, né, tem que se lascar, eu sei disso, né, a gente tá falando da nossa realidade, né. Eu sou modesto, eu encaixo. Não, mas assim, é a maioria, né, que na época eu tinha condições, eu tinha meu carro, não tô falando que, nossa, eu era rico, não, mas eu tinha meu carrinho, entendeu? Então, é um baque, foi um baque, né? Mas assim, a gente consegue tornar isso um detalhe. Eu acho bem legal a tua frase, Ana. Vou me apropriar dela sem pagar direitos autorais, porque... Vai nessa. Não, mas é verdade, é muito boa, porque existe um puta de um esforço a ser feito, mas ele é muito possível, e uma que eu uso, que eu brinco pra quem pergunta, né? Poxa, mas que deficiência, como é que foi e tal? Eu falo assim, olha, sentar e chorar não paga a conta. Nunca pagou, né? Assim, a não ser pra carpideira, né? Que vai lá no cemitério chorar e ganha cachê pra isso, mas, né? Fora isso, sentar e chorar não paga a conta. Então, fazer o quê? Tem que bola pra frente, né? Sabe um grande detalhe, né? Que me deu um baque, assim, foi quando 2 anos depois que eu perdi a visão, eu liguei o computador, liguei o leitor de tela, comecei a fuçar na internet, acessei meu Gmail, vi que tinha mais de 3.000 e-mails para responder. Meu Deus, passou tanto tempo, caramba, o que eu tô fazendo da vida? Entrei no Facebook, descobri que tinha modos de acessar o Facebook. Legal. De repente, encontro grupos de deficientes visuais no Facebook. E meu Deus, sabe? Foi uma descoberta muito Tem louca mais igual a mim, né? Meu Deus, de onde vieram, né? Exato, parecia não que eu era um estou ET. sozinha. Parecia que eu era um ET, assim, descobrindo uma nova terra. Aí eu caí num grupo, não me lembro agora o nome, mas tinha uma discussão muito louca sobre política, e eu ficava lendo assim, entusiasmada. Caramba! Todo mundo começou a falar qual era a profissão de cada um e tal, todo mundo compartilhando. Aí, atleta de não sei o que, professor de não sei o que, nadador, patinador. Aí eu pensei assim... Gente, sério, me deu assim um clique, parece que jogaram um balde de água fria em mim, me deram uns 3 tapas assim de graça. E fala, tipo, o que você tá fazendo da vida, Ana? Acorda, sai dessa cama. Sabe? Tipo, eu posso, né? Tu tá, tipo assim, ó, aí eu me achava o máximo, porque eu tenho uma bengala, grande coisa. Grande coisa, tu ter uma bengala, tu não sair na rua, tu não ter uma profissão melhor, tu não correr pra estudar, tu não correr pra se descobrir. Cara, se tu não vai ter uma bengala, não vai te levar a nenhum lugar se tu não fizer um esforço, se tu não quiser te descobrir, porque existe uma Ana antes de perder a visão e uma Ana depois de perder a visão. Eu me refiz. Então, quando eu vi esse grupo e vi que era possível eu ter uma nova vida, de ter uma profissão melhor, de descobrir algo pra mim, foi cegamente incrível. Ó, o link! Ai, meu Deus, me contrata pra fazer não dá ponto sem nó, né? Tô sabendo. Tranquila. Me contrata, gente. Garota esperta. Mas ó, você que tá ouvindo aí, né, tá ouvindo nossa história e tal, e conhece alguém que tem deficiência visual, algum tipo de deficiência, passa esse conteúdo pra essa pessoa, né? Porque, assim, pra essa pessoa também ter esse baque, né? Baque positivo que a Ana teve,
né? De, opa, eu não tô sozinho, né? Eu sou só mais um e é possível, eu posso. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Muito obrigada. É um prazer te receber. Nossa, foi maravilhoso. Eu, assim, tô... Ai, gente, eu tô com a mão suando, vocês não têm noção. Ai, meu Deus, que mulher exagerada. Porque, pra mim, assim, é maravilhoso, é uma coisa, assim... É sério, gente, não tô babando ovo, não, é porque é um reconhecimento do meu trabalho, mas é uma coisa de fã, sabe? Porque através de vocês eu aprendi muito e eu sou muito, muito grata. E eu tô emocionada. Eu espero que vocês... Muito obrigado, muito obrigado. É uma pena que hoje não foi aberto com a piada do soninho, mas tudo bem, tá tudo certo. Tá vendo, Soninha? Perdeu, Soninha. Pois é, tá vendo? Poxa, muito obrigada. Tô aqui sempre muito acessível pra vocês. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. A gente que agradece. Ô, Rê, baixa a luz do estúdio e pede aquele drink lá pra ela relaxar, tá bom? Vou chamar o James aqui. Isso, chama lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, beijo. Eu disse que ia ser divertido. Eu quero fazer isso mais vezes. Você encontra muito mais em papoacessível.com.br. E as redes sociais? Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!